Olá! No vídeo de hoje eu vou esclarecer as principais dúvidas no uso da pílula anticoncepcional. O primeiro passo é a escolha de qual é a melhor pílula para ti. Existem diversos tipos de pílula, diversos tipos de formulação, dose, quantidade de pílulas em cada cartela, então tem que ver quais os sintomas, quais as queixas. Todas elas são anticoncepcionais, mas umas vão ajudar mais na pele, outras vão ajudar mais no controle do ciclo, outras vão fazer menstruar menos, enfim, tem que ver qual que é a melhor pílula para ti. Mas para começar a usar, se começa no primeiro dia da menstruação. Então, menstruou, começa a usar. Se usa um comprimido ao dia, mais ou menos no mesmo horário. Qual horário? Tu que escolhes. Qual que é o melhor horário para encaixar no teu dia a dia? Se for de manhã, por exemplo, 10 da manhã, então todos os dias às 10 da manhã. Se for meio-dia, todos os dias ao meio-dia. Lembrando sempre que a nossa rotina muda, né? Então eu sempre falo para minhas pacientes: eu vou tomar de noite, mas tem dias que a gente dorme meia-noite, tem dias que a gente dorme às 9 da manhã, tem dias que eu dorme às 3 da manhã, então tem que firmar um horário e lembrar. E hoje em dia existem diversos aplicativos que lembram de tomar, que tu podes anotar ali e o celular avisar para não esquecer o uso da pílula. Então começa a tomar no primeiro dia da menstruação e toma toda a cartela até o final e aí faz a pausa. Tem pílulas que tem pausa de 4 dias, tem pílulas que tem pausa de 7 dias, então a gente sempre vai respeitar a pausa desta pílula. Então, se é de 4 dias, toma toda a cartela até o final, faz 4 dias de pausa e no 5º dia começa a segunda cartela. Se for de 7 dias de pausa, toma até o final, os 21 comprimidos, 7 dias de pausa sem tomar e aí no 8º dia recomeça. E essa pausa a gente não tem que pensar nessa pausa que vai menstruar, mas não tem que ficar pensando, se eu menstruar é 7 dias de pausa da menstruação. Não, é 7 dias de pausa do último comprimido sempre. E se esquecer de usar? Então, vamos dar um exemplo. Tá tomando todo dia ao meio-dia, e aí é 5 da tarde, nossa, não tomei, né? Então, pra gente assim simplificar, tem que toma a pílula nas primeiras 12 horas. Então, se eu estava tomando meio-dia e se até a meia-noite eu lembrei, eu tomo. E se eu não lembrei, se eu acordei no outro dia, nossa, já passou 12 horas, eu nem lembrei que eu tinha que ter tomado a pílula. Aí espero o horário do meio-dia, que seria o horário do dia seguinte, e tomo as duas. A anterior que esqueceu e a do dia. E agora, se, por exemplo, já tem 2 dias eu esqueci completamente. Aí não vai tomar 3, 4 comprimidos, não. Continua tomando um por dia, todos os dias até o fim da cartela. Mas nessa cartela, se já esqueceu 2 dias, essa cartela está comprometida. Existe risco de gravidez aumentado. Então tem que se proteger bem para evitar a gravidez. Mas continua tomando até o final e aí faz a pausa e recomeça e na segunda cartela toma direitinho. Outra dúvida comum é se a pílula engorda, quais efeitos colaterais da pílula, a pílula da dor de cabeça, a pílula da enjoo, da celulite, enfim, tem muitas dúvidas em relação a que efeitos colaterais a pílula tem. A pílula pode ter diversos efeitos colaterais, desde celulite, varizes, eventualmente aumentar o peso, dor de cabeça, enjoo, mas não são efeitos comuns e nem efeitos que vão dar em todas as pessoas, né? Tem que avaliar primeiro quais pacientes podem ou não usar pílula e explicar os efeitos colaterais, e se sentir alguma coisa, existem outras opções de uso de método contraceptivo. Outra dúvida comum é se a pílula tem riscos, quais os riscos da pílula. Então tem riscos, o risco mais importante é o risco de trombose venosa. É um risco baixo do uso da pílula, não é um risco comum, mas existem algumas pessoas que têm mais risco de trombose já, então não podem usar pílula. Por exemplo, pessoas que têm enxaqueca com aura, pessoas que têm trombofilia ou que têm histórias familiares importantes de trombose. Então isso tudo tem que ser avaliado, conversado com o ginecologista para saber se tu podes ou não usar a pílula contraceptiva. E a pílula causa infertilidade? Não, a pílula não causa infertilidade. Isso é uma dúvida bastante comum. Eu uso a pílula há 10 anos, então já que eu uso há 10 anos eu vou ter mais dificuldade para engravidar. Não, não é verdade. A pílula não é causadora de infertilidade. Uma vez que parar o uso, mais ou menos em
3, 4 dias o hormônio já não está mais circulando e a gente pode começar a ter um novo ciclo. Então, quando que eu posso engravidar se eu parar a pílula? No mês seguinte já pode ficar grávida. Então, espero ter esclarecido as principais dúvidas em relação ao uso e às pílulas anticoncepcionais e até o próximo vídeo.